Graça e paz, meu amigo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, amado bispo, graça e paz. Prazer enorme participar deste momento com você, uma alegria tremenda. Você que é uma grande referência para todos nós, né? E desde muito jovem, te admiro a sua trajetória, admiro a sua história e me sinto muito grato, muito honrado por participar deste momento tão importante. Amém, meu amigo. Realmente é um momento muito especial para mim, de forma pessoal. Eu tenho também um carinho, uma gratidão a Deus pela sua vida. Irmão, talvez não tenha ideia de como a sua vida, a sua posição, ousadia, se lançar no chamado de receber propósito de ser um pregador da graça de Deus numa cidade tão importante, tão relevante para as decisões como é Brasília, quão difícil deve ser se posicionar, né, dessa maneira. Eu já estive aí algumas vezes e sei que é um ambiente realmente propício para a manifestação de grandes sinais, prodígios e maravilhas da parte do nosso Senhor. Eu creio, e o amado não sabe, mas há muitos anos atrás eu recebi até um convite do então diretor de missões para desenvolver um trabalho em Brasília. Eu e a minha esposa. Isso tem muitos anos. Muitos anos. Pouquíssimas pessoas sabem disso. E quando eu estive aí, foi realmente uma experiência muito, muito forte, que nós percebemos que existe uma demanda, né? uma necessidade da pregação da genuína graça de Deus. E aprove ao Senhor escolher o irmão com a sua esposa e levantá-lo com essa ousadia, coragem. Então, eu quero parabenizar. Realmente é muito bom ter o irmão como voz em graça aí em Brasília. E eu fico muito grato de ter aceito o convite, de podermos estar aqui juntos para a glória do Senhor. Amém, meu amigo? Amém, graças a Deus. É sempre muito bom estar junto com o povo da graça e poder compartilhar conhecimento, compartilhar essa experiência, né? Falar de Jesus é sempre muito bom. Falar da verdade que nos arde no nosso coração é algo prazeroso demais. Então, meu irmão, antes de nós começarmos o tempo de Jesus, o autor do avivamento, nós vamos ter aqui esse bate-papo, vamos nesse flow maravilhoso, claro, inspirados pela palavra do Senhor, tudo aquilo que Ele já colocou em nossos corações, e o Espírito vai nos direcionar aqui nesse momento. Certamente Deus vai conectar as pessoas certas, que vão ao vivo também poder participar, e aqueles que depois vão ouvir essa transmissão, estamos pelo Facebook, transmissão simultânea, para a glória do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso. Amém? Pai amado e bendito, santo e poderoso, Deus fiel, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigado pela vida do meu irmão, Kleber, sua esposa, de todos que estão ligados a esse ministério em Brasília. Obrigado, Senhor Deus, por todos que estão agora ligados nessa live. Certamente nós vamos ser alimentados por ti, vamos ser edificados. Não sejamos nós, mas que seja o teu Espírito Santo através de nós a transmitir o que necessitamos ouvir e receber nessa hora. Oramos com fé e gratidão antecipada em teu nome para a tua glória. O povo que crê recebe, diga amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Como o irmão profetizou, falávamos aqui antes do início, certamente vai ser uma bênção, já está sendo. Amém? Glória a Deus, meu amigo. Eu gostaria de começar, pastor, trazendo aqui a memória, o que nos dá esperança a respeito de quem é Jesus. Né? Muitas pessoas servem hoje a um Deus que foi idealizado por elas mesmas. Isso é um grande perigo. Por quê? Porque a Igreja de Cristo, de uma maneira geral, tem sido alvo de ataques, de forças contrárias ao cumprimento dos propósitos perfeitos do Senhor. Então, quando existe rebeldia, insubmissão, incredulidade, até mesmo o esfriamento da fé, algum tipo de murmuração, alguma ansiedade
exacerbada, que vai além daquilo que nós sabemos que precisamos aprender a lidar. Quando surgem muitas dúvidas que se transformam em críticas, que se transformam em acusações, espírito de carnalidade, sabe? De mundanismo, vamos dizer assim. O Amado, que eu já vi várias transmissões falando com muita propriedade desses movimentos gospel que fazem com que a Igreja de Cristo seja descaracterizada. Por que isso tudo acontece? Porque existe aí um problema que começa na essência. Quem é o Cristo? Quem é o Senhor da igreja? Então, se o pastor é o Senhor da igreja, a igreja vai ter a cara do pastor. Se o grupo da irmãzinha lá, fulana, é responsável pela igreja, a igreja vai ter características do grupo da irmãzinha. Se a igreja tem características, ou quem manda na igreja, ou o que rege a igreja, são valores lá de fora, são esses. A igreja vai ter cara de coisas lá de fora e por aí vai. Mas o Senhor da igreja é um só. O seu nome é Jesus Cristo. Então é necessário que nós entendamos quem Ele é e depois quem nós somos nele. Porque Ele é o cabeça, nós somos parte do corpo de Cristo. E me parece, pastor Amado, que essa clareza, que essa compreensão de quem é o Cristo, quem é o Senhor da igreja e quem nós somos nele, está muito deturpada, está muito perdida. Isso vem, parece que piorando a cada tempo, a cada dia, mais e mais. Qual é a visão que o Amado tem? Qual é a percepção na sua experiência diária ministerial a respeito disso, da compreensão que o povo tem ou precisa ter a respeito do Cristo, do Senhor, do soberano Rei da Glória, o nosso Deus? Amém. Bispo, eu acho que não é à toa, quando a gente olha para a palavra profética desse ano, quando o senhor vem e fala, este é um ano do grande avivamento, tem uma partezinha ali do texto que fala, tocai a trombeta em Sião. Isso quer dizer que toque a trombeta na igreja, anuncie no meio do povo. Isso mostra a necessidade de haver um movimento no meio do povo de Deus. O avivamento não é para quem está lá fora, para quem está dentro do povo, no meio do povo. A nossa saudosa Bispa Solange, há algum tempo atrás, ela comentou, né, que ela tinha tido ali uma visão, enfim, Deus mostrava para ela um povo dentro do povo. Então isso mostrava que havia uma necessidade de um despertar no meio do povo, e aqueles que acordassem primeiro deveriam acordar os demais. E eu lembro muito do que está escrito em Efésios, capítulo 4, verso 5, que o Senhor fala que há um só Senhor. E isso parece que ao longo do tempo foi sido deixado de lado, foi se esquecendo no meio do povo de Deus. E no último domingo agora, o tema do culto, né, que eu preguei foi justamente quem é o seu Deus. Porque um dos pilares da nossa igreja é que na nossa igreja nós não adoramos a outros deuses. E eu tenho visto que no seio da família, né, no meio do cristianismo, tem se levantado outros deuses no meio do povo. Tem famílias que o filho vira um deus, tem família que o marido, né, o pai, é um deus, porque ele assume que ele é autoridade, que ele é o pastor, então ele se transforma como se fosse um deus na família. Há famílias que a esposa, há famílias que o dinheiro, que as posses, que o trabalho, enfim, há muitas coisas que vão surgindo. Durante esse período da política, eu vi muitos cristãos transformando políticos em deuses. Né? Há cristãos hoje transformando o atual presidente numa espécie de Deus. E eu falei de altar, né? Eu falei que, passado esse momento de política e tudo mais, a igreja evangélica, ela passa por, independentemente, né, se o lado A ganhar, né, permanecer no poder, a igreja fica com uma crise moral, porque adotou outros deuses. Se um outro lado, né, uma outra frente assumir o poder, a igreja também tem um grande desafio, porque até hoje não se posicionou como igreja de Cristo. Não se posicionou como igreja do Cristo ressuscitado. Né? Não tomou posse da
palavra, porque ao longo do tempo foi adotando outros deuses. Quando o povo de Deus olha para a palavra e vê tudo que Deus diz que nós devemos fazer, como nós devemos caminhar, qual deve ser o nosso proceder, ela julga que a criação é capaz de ser melhor do que o Criador, é capaz de tomar melhores atitudes, é capaz de escolher melhor do que o próprio Criador, né? Alguns cristãos acham que o Criador, não, essa palavra está ultrapassada, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, uma necessidade de atualizar a Bíblia Sagrada, atualizar a linguagem, atualizar a palavra. Então, assim, eu vejo que ao longo do tempo o povo de Deus, ele se distanciou da verdade do Evangelho, do puro e simples Evangelho, daquilo que está na palavra, simplesmente do que está na Bíblia, sem colocar, sem inventar nada, sem tirar nada. A própria palavra diz, né, que a Bíblia termina falando sobre isso, que quem acrescentar ou quem tirar, ninguém deve fazer isso, né? Então, eu vejo que ao longo do tempo isso foi esquecido, a palavra que diz que há um só Senhor foi sendo deixada de lado, as pessoas foram assumindo outros deuses, tomando para si a sua própria verdade, deixando de viver a simplicidade do Evangelho. Isso foi contaminando a igreja, e agora a gente chega num tempo em que a igreja vive uma crise de identidade, porque ela perdeu a referência de quem é o seu Senhor, e ela não tem onde se agarrar, não tem um porto seguro. E aí, assim, Paulo é sábio quando ele fala para a gente não ser menino e andar sendo levado com qualquer vento de doutrina, né? Qualquer coisa que se diz. Então, tem muito cristão acreditando em promessas de homens, sistemas políticos, artistas, enfim, coachings, o movimento gospel, que eu falo tanto. Então, as coisas foram mudando e, infelizmente, eu acho que o povo de Deus, de certa forma, perdeu a sua identidade, né? E não é à toa que Deus agora vem e fala, olha, tocai a trombeta em Sião, ou seja, no meio da igreja. O bispo Fernando fala uma coisa que ele fala assim, ó, quem acordar primeiro tem que acordar a casa toda, né? Então, Deus nos chamou como ministério, Deus nos chamou como povo, nos acordou para a necessidade de um avivamento, e agora nós temos a missão de acordar a casa toda, acordar o povo de Deus, porque há uma necessidade do povo de Deus voltar aos caminhos da simplicidade do Evangelho. Isso é o que eu tenho percebido. Eu recebo essa palavra mesmo. Eu temo e tremo, porque enquanto o Amado falava a sua visão a respeito do que está acontecendo, dessa grande crise que a Igreja de Cristo agora se envolveu, algo que eu venho dizendo já há algum tempo. Quando o povo estava lá no deserto, quando Moisés se afastou para ir ao monte receber os mandamentos, o povo tinha tesouros ali e não sabia o que fazer com aqueles espólios, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram na ausência de Moisés foi forjar ali um bezerro de ouro. Você vê que eles tinham o que precisavam em abundância, mas não sabiam o que fazer com aquilo. Precisavam criar alguma coisa para ser alvo da sua adoração. E esse espírito de idolatria, esse espírito de... é uma crise realmente de identidade, seríssima, de adultério espiritual, de falência da fé, ele se repete nos dias de hoje, quando bezerros de ouro são criados e colocados no trono, como se homens fossem resolver o problema da nação. Nós temos valores, acreditamos em princípios, defendemos a palavra, somos a favor da verdade, da última reforma protestante, a graça de Deus, amém. Sempre seremos, porque o Senhor nos resgatou e Ele nos imputou esse dom da fé para a justiça. Assim como foi com Abraão, Ele fez com cada um dos seus eleitos. Nós somos herdeiros dessas promessas, independente de quem esteja. Porque quando reis maus, que fizeram coisas más perante o Senhor, estiveram no governo, você vê que Deus não permitiu, não os tirou. Deus permitiu que eles estivessem ali e tiveram o seu tempo de atuação.
E aqueles que fizeram coisas más perante o Senhor, houve consequências para o povo? Claro que houve. Mas aqueles que eram fiéis a Deus, aqueles que confiavam no Senhor, diante de embates, eles tinham sempre a manifestação de grandes milagres. Então a igreja ela não pode se mover ou depositar a sua esperança numa pessoa que, uma vez investida de autoridade, pode trazer problemas. Vai tentar, se tentar, porque o coração de toda autoridade está na mão do Senhor. E uma vez que esse coração vai estar na mão do Senhor, Deus vai lembrar e vai cobrar de cada um aquilo que tem que fazer. Seja aquele que deveria estar defendendo os valores da palavra, muitas vezes acaba usando alguns pensamentos para confundir ou contradizer isso, seja aqueles que são inimigos declarados. Ou seja, nós estamos realmente precisando viver este avivamento pelo conhecimento de quem é o Cristo. Essa crise é crise de liderança. Né? O Brasil todo parou para ver uma Copa do Mundo. Por quê? Porque queria que o Brasil ganhasse. Mas por que queria que o Brasil ganhasse? Para ter um pouquinho de alívio das angústias, do sofrimento, da pandemia e da situação que está caótica? Não. Na verdade, a essência maior da torcida, né, é que existe a necessidade de ter um líder, de ter uma referência, de ter alguém para que eu possa venerar, para que eu possa adorar. Então, esse espírito que vem lá do bezerro de ouro, ele acaba se repetindo em maior ou menor grau em cada esfera da sociedade. E qual é a referência da igreja? Hoje, nós sabemos que deveria ser, tem que ser o Senhor Jesus. Mas qual é a referência? Para algumas são objetos, pontos de contato da fé. Para outros são rituais, são coisas que, enfim, ajuntamentos solenes, que a pessoa ela entra com o pecado, permanece com o pecado, vive um entretenimento, um momento ali bom, e não é confrontado com aquele pecado. Muitas vezes sai daquele ambiente para se tornar amiga do mundo, porque acha que sendo amigo do mundo não tem problema nenhum. A Bíblia fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, e o confronto da graça com o pecado parece que em alguns lugares deixou de existir, por aí vai. Então, meu irmão, nós precisamos perceber que essa chama que arde, desse avivamento que começa no altar, começa na igreja, que começa na casa do Pai, é algo que certamente entristece o coração do nosso Deus. Mas vamos falar dele. Quem é Jesus, afinal? Quem é esse Jesus que muitos dizem conhecer, mas que talvez tenham sido ensinados pela religião, pela religiosidade, e hoje se tornaram pessoas religiosas, mas não conhecem Jesus? Quem é Jesus, meu amado? Olha, falar de Jesus, eu acho que eu ficaria dias e dias e dias falando sobre quem é Jesus, assim, porque eu lembro quando eu me converti, né, há muito tempo atrás, eu estou há 23 anos no Evangelho, e eu tinha uma expectativa, né, de que, desde cedo, que algum dia algo extraordinário iria acontecer, né. Eu, desde jovem, eu achava assim, um dia vai acontecer uma coisa na minha vida e vai ser extraordinário e eu vou, sabe, explodir, vai ser incrível e maravilhoso. Isso na minha adolescência toda. E eu achava, eu queria tocar rock, eu queria ser um artista, eu queria ser um rockstar e tudo mais. E eu achava que seria aquilo. Depois eu achei que eu seria na carreira profissional e tudo mais. O tempo foi passando, veio trabalho, veio casamento, veio igreja, e as coisas foram acontecendo, eu esqueci daquele sentimento, né, daquela ideia. E um dia eu estava pregando, eu estava sentado, o Bispo Solange pregando, e ela estava falando da graça, ela estava falando o tema do estudo era, se eu não me engano, Jesus ressuscitado, alguma coisa assim. E quando ela pregando, aquilo me deu um estalo, e eu lembrei daquilo. E aí eu percebi que o extraordinário, o grandioso, o maravilhoso, aquilo que aconteceria na minha vida, que iria explodir, já tinha acontecido, que era Jesus Cristo. Eu percebi que nada poderia ser mais incrível, nada poderia ser maior, mais extraordinário do que o próprio Jesus manifestado na minha vida. Nada iria acontecer de melhor do que a revelação do que Jesus se revelar a mim e me resgatar. E ali eu percebi que Jesus era tudo. O princípio, o alfa, a Bíblia fala, né? O primeiro, o último. E eu vejo no meio disso que as pessoas, ao longo do tempo também,
elas começaram a confundir entre o acreditar e a fé. Eu sempre trabalho muito isso, a questão do acreditar e a fé, porque eu acredito que esse copo aqui, ele é um copo branco, tem uma mensagem aqui, né? Mas a minha fé não está depositada nele. Eu acredito que ele é branco, que ele existe, que ele está aqui na minha frente. Jesus, eu acredito que ele existe, e tem muita gente acreditando que ele existe. Só que com Jesus eu dou um passo além, que é a fé. Porque esse copo, ele não pode gerar milagres na minha vida. Esse copo não gera transformação na minha vida. Esse copo não pode me curar. Esse copo não me dá alegria. Esse copo não tem amor para compartilhar comigo. Esse copo, ele está aqui, ele é estático. Eu acredito que ele está aqui, mas ele é estático, ele não gera nada. Agora, Jesus, ele é o autor da vida. Ele é a videira. Ele é aquilo que faz eu despertar a cada manhã. Ele é aquele que permite que meu coração bata todos os dias, o dia todo. Ele é o que supre a minha água, ele é que supre a minha energia. Ele é que me impulsiona a cada manhã, porque se a Bíblia fala que Jesus me criou para o louvor da glória da sua graça, e eu não vivo por isso, eu não tenho sentido por viver. Eu vejo que muitas pessoas ficam aí correndo atrás do seu motivo da sua existência, do seu propósito de vida, né? As pessoas se perdem, alguns investem a vida buscando o sentido da vida, quando na verdade só há uma vida que é a vida com Jesus Cristo, só há um caminho, uma verdade, uma vida que é o próprio Jesus. Então, eu percebi isso, e quando eu me dei conta de que o extraordinário já tinha acontecido na minha vida, e que eu não apenas acreditava que um Deus existia, mas que a fé estava manifestada na minha vida, eu percebi que eu tinha tudo, né? Eu tenho um testemunho de um rapaz que eu encontrei lá em Porto Alegre. Era um rapaz de rua, rapaz que nós conheci na porta da igreja, né? Ele era catador na rua, e um dia, numa conversa que eu tive com ele, eu dei uma Bíblia de presente para ele, e ele começou a ler a Bíblia, ele lia muito mal, e esse homem não tinha nada, uma filha internada com leptospirose num hospital, enfim, morando na rua, e ele chegou um dia para mim e falou assim, pastor, olha, eu li que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. Isso é verdade? Eu falei, sim, isso é verdade, está na palavra e nós cremos. Você tem que tomar posse dessa palavra. Aí ele falou, não, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aí eu falei, olha, você está precisando de alguma coisa? Ele falou, não, eu já tenho Jesus, eu tenho tudo. E pegou o carrinho e foi embora. Entendeu? Uau. Então eu acho que as pessoas precisam retomar isso, né? Deixar de acreditar que Deus existe e começar a agir por fé mesmo, entendeu? Porque se nós ficarmos só que Deus existe, mas eu não tomo posse disso e não vivo por fé, entendeu? A vida só está passando, a gente só está existindo, mas não está vivendo de fato, entendeu? Então, hoje eu vejo Jesus como a fonte de tudo, né? O objetivo de tudo, é a referência de tudo. E é o caminho, né? É a direção, é o foco da minha vida, e é isso que eu tenho pregado para a igreja, né? Viver por fé, viver com Jesus como centro, né? Eu falo muito de uma vida cristocêntrica, né? Uma vida em que Jesus é o centro da sua vida e que você vive para Ele, vive para o reino, porque aí Deus não pode negar a si mesmo, Deus então cumpre com a sua palavra, manifestando tudo aquilo que está ao redor dele, né, as promessas e tudo mais, porque ele disse que quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, vive por fé, todas as coisas são acrescentadas, as promessas se manifestam, nós vivemos os desígnios declarados, né, colocados por ele nas nossas vidas. Vivemos com base nas veredas de justiça que ele maravilhosamente preparou de antemão para nós andarmos nela. E é tão extraordinário isso, porque ele é o Senhor, né? Essa expressão também, Senhor, é algo tremendo, porque ele tem o senhorio, ele tem debaixo do seu controle, do seu poder, todas as coisas. Ele é o primeiro, ele é o início. Ele é o último, ele é o fim. Mas ele também é o centro. Ele está por cima, ele está por baixo, ele está ao redor. Ele é tudo, em todos. Onipresente, onisciente, onipotente. Ele tem uma palavra, e ele é a palavra. A mensagem não é um texto, a mensagem é uma pessoa. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Ele é o autor deste dom da fé que nos conecta a Ele. Ele é a vida, Ele é o autor de tudo isso. E
E a definição que tem, uma das definições lindas que eu fico encantado ao ler sempre, que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz assim na revista atualizada, ele é o resplendor da glória. Vamos pensar no que é isso. É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, com letra maiúscula, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. É interessante, né? Uma coisa que me vem aqui à memória. Jesus, nos dias da sua carne, quando ele manifestava milagres e curas, né, em especial, ele dizia, seus pecados estão perdoados. Né? Primeiro ele dizia, seus pecados estão perdoados. E aqueles que o questionavam, que o confrontavam, né, e estavam ali para prová-lo, sempre traziam um questionamento. Como é que pode ele falar, que cura, que faz aquilo? Né? Certa vez Jesus, quando curou o paralítico, ele falou, o que é mais fácil dizer? Seja curado ou seus pecados estão perdoados. Então, para que vocês creiam que eu sou aquele que veio para perdoar pecados, eu digo a esse, levanta e anda. E pela cura, Deus, Jesus, manifestou a revelação de que ele era, sim, o único que poderia trazer essa manifestação do perdão, que é a graça. E é interessante porque as pessoas hoje elas estão presas à cura, estão presas aos sinais, estão presas aos milagres. Em muitos lugares as pessoas fazem fila para poder receber a bênção, para poder encostar em alguma coisa, para poder comprar um objeto para levar para casa. Por quê? Porque a pessoa quer ter contato, a pessoa quer ter a bênção. Mas e o relacionamento com esse Jesus, que é aquele que perdoa pecados? Não. Quando uma palavra é pregada, quando o próprio Senhor Jesus se revela mostrando que ele exige, quer, por meio da palavra, a palavra confronta o pecado, que haja mudanças na vida, a pessoa não quer, não. Quando acessa essa coisa de mudança, não, para mim não serve. Agora, quando é uma coisa que é voltada para os interesses pessoais, aí a pessoa já se sente motivada. Quando é um carinho para que a pessoa fique ali, acomodada, dentro da sua vontade, não, você é vencedor e tal, mas não traz um texto com contexto. Quer dizer, isso tudo traz um falso Jesus. Isso tudo reforça ainda mais essa crise de identidade. Então, para que haja o avivamento na igreja, na eclésia, no corpo de Cristo, o Senhor Jesus precisa ser pregado. Amados, usou a expressão linda. Cristocêntrico. Tudo de forma dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E, como diz o nosso apóstolo, haja o que haja, né? Doa quem doer. Nós não podemos negligenciar, não podemos negociar isso. Não é um Jesus idealizado, não é um Jesus que a pessoa deseja que ele seja daquele jeito. É o Senhor, é o soberano. E ele se revela por meio da sua palavra. E é por isso que o compromisso com a palavra tem que ser muito grande. Porque senão vai ser pintado uma história de um Jesus do jeito que eu quero que ele seja. E não do jeito que ele realmente é. Não é verdade? Exato, e assim, eu acho que as pessoas estão relativizando muito a verdade, a santificação, né? A santidade. Em Isaías 42, se eu não me engano, o Senhor fala assim que eu sou o Senhor, esse é o meu nome, né? Essa é a minha glória, eu não divido a minha glória com ninguém. E eu acho que as pessoas hoje querem dividir essa glória, né? Querem ter a glória para si. Eu fiz, eu aconteci. Olha, foi a minha mão, foi as minhas ações, a minha inteligência e tudo mais. E o Senhor fala, não, olha, sou eu quem faço todas as coisas. Tudo é por mim, ou é minha ação direta, ou é minha permissão. E as pessoas ficam querendo, né, trazer para a criação a honra, querendo trazer para a criação a glória, querendo elas serem, né, exaltadas, colocadas em altares, né? Eu falei bastante isso no domingo,
E muitas pessoas estão levantando outros altares nas suas vidas e tirando Deus do lugar que é dele, que é o centro das nossas vidas, é o motivo da nossa existência, né? Se nós não existimos para glorificar a Deus, não há motivo para nós existirmos. E o bispo falou uma coisa muito interessante aí, que é assim, Cristo precisa ser pregado. Cristo precisa ser pregado na sua essência, né? E a gente, nesse final de ano, né, e a gente já tem uma programação longa para 23, para pregar mesmo a graça de Deus, a simplicidade do Evangelho, voltar às nossas bases, às nossas raízes, sabe? De pregar doutrina mesmo, pregar o que está, assim, na palavra, porque eu acho que a gente começou a ver muita gente fazendo muita coisa, muita gente mudando muita coisa, fazendo um jogo diferente, um negócio diferente, porque agora é por mídia, agora tem isso, agora tem aquilo. Eu acho que se preocupou muito com a cosmética do culto, né? A gente começou a se preocupar muito com a cosmética da coisa, que agora eu tenho que falar desse jeito, porque tem que atingir o público que está na mídia, porque agora eu tenho que fazer de tal forma, porque agora eu tenho que botar isso, botar aquilo, fazer assim, fazer assado. Então a gente começou a desviar o foco, botar na cosmética, né, botar na forma e não no conteúdo. E eu prezo muito por isso, né? Eu estudo muito, enfim, eu me dedico muito para colocar a simplicidade do Evangelho, né? Quando eu subo no altar ali, a minha oração é sempre, Senhor, que não haja nada de mim aqui e que haja o Senhor aqui a falar. E eu acho que a gente precisa exercitar muito mais isso, né? De ir para a simplicidade, ir para a palavra e pregar o Cristo que está ali na Escritura, sem inventar nada, sem... eu acho que Deus, assim, se tivesse que reinventar a roda, se tivesse que reinventar uma nova forma, Deus tinha deixado na palavra, né? E às vezes a gente fica tentando interpretar a palavra e colocar um jeito diferente. E assim, se está escrito ali é porque Deus quis que a gente entendesse dessa forma, né? E que a gente visse dessa forma e vivesse dessa forma. Não, porque quando ele quis dizer tal coisa, ele fez tal coisa, ele falou de tal jeito, então hoje, trazendo para os dias... Assim, eu acho que se gourmetizou demais, se preocupou muito mais com a forma e se perdeu a questão da essência, né, da identidade, de quem é Jesus na sua essência. E isso que o bispo de que Jesus precisa ser pregado como Jesus, como Cristo, como ressuscitado, como santo, como rei de Israel, como leão da tribo de Judá, aquele que cura, que transforma. E a gente foi colocando, digo a gente, assim, os homens, né, foram colocando outros elementos no meio que são totalmente desnecessários, porque a própria Bíblia diz que a palavra nos basta. Então, eu acho que um caminho desse avivamento é voltar para a simplicidade do Evangelho e viver aquilo que Deus diz para a gente viver. Simples, simples assim, né? Ai, Senhor. É verdade. Deus escreve certo por linhas certas. A gente tenta, o ser humano, né, tenta entortar as linhas com a sua filosofia e vai sempre encontrar no próprio Deus, no próprio Senhor, na sua palavra, a resposta. Quando uma pessoa está angustiada e ela começa a olhar para dentro e começa a ter aquelas vozes estranhas e não encontrar uma clareza, se ela for realmente uma eleita de Deus, ela vai identificar lá dentro dela uma chama, que é a chama do amor, que é a chama desse fogo, que é o próprio Senhor, pelo Espírito, que intercede por nós com gemidos nesse e que nos faz entender coisas, que permite coisas, situações difíceis, e através dessas situações nos faz perceber que não é com essa complexidade que a gente acha, se isso acontecer, isso vai desencadear outras opções, e aquelas opções outras, e a pessoa entra num emaranhado, numa teia de intrigas mentais e vive muitas vezes presa a isso sem resposta, não sabe de onde veio, para onde vai. Jesus, ele estava no bar. E o que é que ele foi fazer naquele bar? Obviamente, atravessar e levar os seus discípulos para outra margem. Mas por que ele entrou no bar? Jesus estava sendo assediado. Jesus estava sendo amassado ali pelo povo. E ele estava
estava cansado. Jesus, nos dias da sua carne, também sentia cansaço, né? Então, ele precisava de um descanso, ele precisava sair do meio daquela turbulência. Mas se Jesus deixou o exemplo, de vez em quando é bom dar uma parada, dar uma desacelerada, fica a dica para nós, né? E aí ele entra com a sua equipe de confiança no barco, a turma acostumada a remar, todo mundo tranquilos, peritos naquilo que faziam. E o que acontece? Jesus vai dormir. Ele precisa descansar também. Ele sabia que ia acontecer a tempestade, até porque ele é o barco, ele é a tempestade, ele é a margem anterior, ele é a margem posterior, ele é tudo, ele é o Senhor. E por que o povo ficou lá na margem saudoso? Não se vá, Jesus. E por que os discípulos também ficaram desesperados diante da tempestade? Porque será que realmente aquelas pessoas, por mais que estivessem ali convivendo dia a dia com Jesus, será que eles estavam realmente acessando quem era Jesus? Ou será que eles estavam o tempo todo na expectativa de ver ele fazendo mais alguma coisa, ou manifestando mais algum milagre, atendendo mais alguma necessidade, vontade dos homens? Então, essa complexidade ela vai se aprofundando e a simplicidade vai se distanciando. É milagre, é fé. Jesus permite as coisas. A gente passa por processos de quebrantamento para nós aprendermos a confiar mais e mais nele. E aí, o avivamento ele precisa acontecer porque ele é o autor do avivamento. Ele é o Senhor da igreja. Ele purificou a igreja pelo seu sangue de forma soberana. E aí, diante de uma adversidade, uma enfermidade, uma questão material, as pessoas elas entram em colapso, elas entram em desespero. Hoje essa geração tão presa à tecnologia ainda mais, não sabe ouvir um não sabe, tem dificuldade para lidar com o contraditório daquilo que a pessoa cria de expectativa, sabe, uma geração frustrada porque não sabe lidar com o não tem limites. E aí, o amor de muitos está se esfriando. E com o amor frio, como é que essa pessoa vai enxergar quem é Jesus? Se ela tem uma crise de paternidade, por exemplo, se ela não sabe nem se relacionar com a própria família, se ela não se sente amada dentro do seu contexto familiar, como é que ela vai amar a um Deus que representa também essa paternidade? Ai, tanta coisa que a gente tem para falar, pastor. E só mais um ponto que eu queria trazer. Estou trazendo várias coisas ao mesmo tempo, colocando aqui no liquidificador para a gente seguir. Quando o Amado falou da religiosidade, aliás, falou da questão do acreditar e do crer verdadeiramente, né? Da fé, do acreditar nas coisas, isso é muito fortalecido pela religiosidade. As pessoas elas são levadas a uma crença, eu acredito, mas não tem essa fé relacional, essa fé de pactual, de entrega, de vida, de santidade pura. Isso parece que se perdeu, virou tudo circunstancial, tudo muito solene, tudo muito social, tudo muito de afinidade, sabe? Eu vou lá, eu convivo com aquelas pessoas que eu gosto delas. Mas não é. Exatamente. O evangelho não é de afinidade, o evangelho é de soberania, sabe? É de serviço, é de transbordar o sal e a luz que ele colocou em nós. Isso precisa ser resgatado. Vamos lá. Exatamente. Irmão. Falei várias coisas, juntei vários pontos aqui, rodei o indicador e vamos em frente. O que o amado percebe com relação a esse esfriamento do amor? Eu acho que as pessoas, elas não estão indo mais num culto. Elas estão indo para um ajuntamento de pessoas. A questão do culto a Deus, né? As pessoas estão deixando isso de lado. Elas vão porque elas querem algo. É a velha máxima da necessidade de receber, né? A necessidade do mérito, a necessidade do reconhecimento, a necessidade da sua carne. Então, as pessoas deixaram a questão do culto, esqueceram que quando elas vão para a igreja,
Na verdade, nem é o ato de ir para a igreja, né? Mas a nossa vida ela tem que ser um culto a Deus, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, né? A palavra diz tudo, o que seja em palavras, seja em ações, a gente tem que fazer para a glória do Senhor. E eu acho que as pessoas estão esquecendo disso, estão deixando o culto a Deus de lado e estão se preparando para ajuntamento de pessoas, né? De viver em bando, de viver por ocasião. A relação com Jesus hoje é uma relação líquida, uma relação rasa, né? É por circunstâncias, é por demanda, né? A relação de Jesus com Jesus hoje, ela é com demanda. Durante toda a eleição se falou muito, o Brasil é um país cristão, o Brasil tem 70%, 80% de cristãos. Eu falei, mas se todas essas pessoas decidirem viver o evangelho, decidirem viver a vida com Jesus, não vai ter igreja para comportar essas pessoas. Não tem igreja para essas pessoas prestarem culto a Deus. Então, assim, aonde estão esses cristãos? E aí entra nessa questão que o bispo colocou. As pessoas se percebem, elas se acham cristãs, mas elas sequer conhecem o que é cristianismo. As pessoas não sabem o que é Bíblia, as pessoas não sabem o que Jesus fala sobre os temas da vida. Eu fiz uma experiência aqui em Brasília, eu teve um culto, a gente tem o costume, né, a cultura de colocar os versículos no telão, e eu fiz um culto sem os versículos. E fui falando e jogando os versículos, e chegou no meio da palavra, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a pegar as bíblias das bolsas e tudo mais, e procurar a palavra, e aí já teve gente que levantou e foi buscar a Bíblia. E aí chegou no meio da palavra, e eu falei, olha, mas vocês notaram alguma coisa de estranho, de diferente no nosso culto? Não, é que não tem os versículos no telão. Falei, e se não existisse, se Deus não tivesse permitido a criação de um projetor, de uma tela, de uma tecnologia dessa? Como que vocês iam conhecer a Bíblia Sagrada? Lembrando que 9 em cada 10 pessoas que vão passar pelas nossas vidas, o único contato que elas vão ter com a Bíblia Sagrada somos nós. Elas vão ler a Bíblia Sagrada através das nossas vidas. Se você não conhece, qual é a Bíblia que essas pessoas vão ler? Né? Quando pedirem a razão da sua esperança, o que você tem a dizer? Né? Quando falarem qual é a razão da sua fé, quem é esse Jesus, que doutrina é essa da graça de Deus, o que você vai ter para compartilhar com as pessoas? Se você não lê a palavra, se você não conhece o que o teu Deus diz, como que você vai crer, como você vai acreditar que Deus é capaz de te curar, se você não sabe o que ele fala sobre cura, se você não sabe o que ele te promete em relação a isso? Então, as pessoas foram deixando a palavra, foram deixando o culto e foram vivendo conforme as suas convicções. A gente tem uma verdadeira nação de cristãos do Google, de cristãos do Instagram, vivendo de versículos postados totalmente fora de contexto, vivendo, né, o texto fora do contexto com o pretexto. Tem gente postando frase achando que é versículo. Tem gente que tem um vídeo de um pastor que ele fala, né, chega no domingo, pede para a igreja abrir a Bíblia no Salmo 151. E aí a igreja começou a procurar o Salmo 151. Né? E aí ele começa a rir. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, assim, o povo de Deus perdeu a sua identidade porque não conhece a sua própria história, não conhece quem é o seu Deus, não conhece a sua origem. Né? E eu louvo a Deus pelo nosso ministério, a Cristo Vive, porque desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja, né, que o Senhor falou comigo, nossa, quantos estudos bíblicos que eu assisti, né? Eu tenho praticamente todos os livros do apóstolo aqui em casa, eu uso como base para estudo, porque a base do estudo é a graça, é a revelação, né, do Evangelho de Cristo. Então, por quê? Porque assim, é um presente de Deus para nós, para o nosso ministério, e nós não podemos deixar fazer isso de qualquer jeito, nós não podemos deixar isso de lado, porque um fulano lá do outro lado está enchendo a igreja, falando outra coisa, que nós vamos, não, então deixa tudo isso aqui de lado e vamos seguir lá, e vamos olhar o que o cara está falando lá. Não, Deus nos deu um presente, que é a revelação da graça de Deus, nos deu um profeta vivo, um apóstolo que é aprovado por Deus, e eu me sinto assim, um privilegiado de ser selo deste apostolado. E nós temos muito conhecimento nas nossas mãos, muita revelação, muita palavra, e eu sou muito grato a Deus por isso, né? E eu acho que é por isso que o Senhor nos chamou para esse avivamento, nos alertou sobre isso, né? Nos convocou. Eu desde o primeiro dia do ano, quando eu fui rever, né, a palavra profética,
para mim, é uma das palavras proféticas mais poderosas, assim, mais impactantes que nós tivemos nos últimos tempos, porque, assim, eu vibrava por dentro com essa palavra, porque eu falei, assim, é isso que nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos ir a fundo na Escritura, nós precisamos conhecer cada vírgula, cada linha, cada palavra desse Deus, porque se Ele nos chamou para viver conforme a sua verdade, conforme a sua palavra, nós precisamos conhecer quem é esse Jesus, né? Porque Ele é o autor do avivamento, Ele é o que nos convocou, e nos convocou para viver para Ele. Então, eu sinto que se nós voltarmos às nossas raízes, voltarmos a este conhecimento, nos agarrarmos a isso, nos dedicarmos a isso, e sermos boca de Deus para cumprirmos o chamado de irmos e pregarmos o Evangelho, nada pode nos deter. Nada pode. Nós temos um ministério muito sólido, nós temos um conhecimento muito sólido, né? E eu vejo que a gente tem excelentes expectativas, né? Uma visão de futuro muito sólida, muito consolidada, né? Nós temos bons soldados na linha de frente, pregando essa verdade, e é um evangelho que eu acho está perpetuado, sabe? É algo que está enraizado na gente. Por mais que a gente escute, eu conheço muito pastor aqui em Brasília, né? Conheço pastores famosos, pastores de mídia e tudo mais. Já fui em muitas reuniões e vejo eles falando muitas coisas, mas todas as vezes que alguém fala alguma coisa que conflita com a graça, isso na hora chama atenção, na hora pipoca, assim, na hora fala, não, peraí, então, porque isso está enraizado, né, faz parte da nossa vida, e Deus seja louvado por tudo que a gente tem vivido com Jesus, por essa convicção de que nós estamos no caminho certo. Glória a Deus, meu irmão. Glórias a Deus, porque nós somos dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque ele nos amou primeiro, porque ele nos atraiu. Aliás, ele, pela sua onisciência, onipotência e pela sua determinação, ele nos predestinou, ou seja, ele, pela sua prognose, pela sua determinação, aqueles que predestinou, ele fez o processo todo completo, né? Ele chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Todo o processo da salvação. Desde a época quando andávamos nesse mundo como sem Deus, mas sempre fomos suas ovelhas. E ele já tinha nos criado, nossa pré-existência. E aí, quando confessamos como Senhor, quando naquela situação, aquele panfleto, aquela fita gravada, uma mensagem, uma pessoa no evangelismo, ou até mesmo num momento de dor, Deus nos resgatou. Estávamos mortos no pecado, ele nos arrastou do original para o reino do Filho do seu amor e nos fez assentar em lugares celestiais. A obra espiritual está completa. A questão toda, pastor, muitas pessoas até conhecem e já ouviram falar dessa revelação, mas não se emocionam, o Espírito, não sentem aquela alegria do Espírito quando refletem sobre isso. Parece que é algo mecânico, parece que é algo circunstancial, algo teórico. Por quê? Porque falta um elemento ali de redenção, falta esse elemento de quebrantamento do relacionamento. Olha, nós dependemos dele, ele é a fonte da vida. Ele nos enxertou nele mesmo, ele nos reconciliou. Isso tem que transbordar. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos tudo, como disse aquele irmão, que o irmão encontrou, que recebeu a Bíblia de presente. Você vê que ele não queria nada material, ele queria o que ele já tinha, que era a graça de Deus, o amor, entender isso, viver isso nesses tempos. É um ato de revolução, de grande avivamento. E olha, Verdade. Faltam 5 minutos só para acabar a nossa live. Eu gostaria de deixar ainda aqui Apocalipse 5, mais uma definição linda, né? Que diz, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Mas nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Não na carne, mas na sua obediência, nas questões espirituais. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Não vamos pegar uma cruz e sair aí carregando na rua. Não vamos pagar o preço que ele pagou. Não temos como ser Deus. Nunca. Quem quis ser igual a Deus
Lúcifer, né? E por isso colocou essa maldição do livre-arbítrio e outras tantas maldições na mente e no coração do homem para o homem criar bezerros de ouro até hoje. Mas ele é fiel ao testemunho. Aí uma boa proposta de avivamento, né? Sermos testemunhas fiéis daquilo que ele veio trazer. Né? Ele é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, aleluia, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Libertou. Estávamos presos, ele nos deu a liberdade. E essa liberdade é para nós andarmos nele, nos movimentarmos no reino, como seus filhos. Nós não vamos entrar no reino, nós já entramos, porque ele nos libertou dos pecados, ele nos introduziu no reino, e ele nos outorgou autoridade para que nós possamos exercer esse domínio, porque nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva dele, por causa desse sangue maravilhoso. E como igreja nós temos que viver esse é o verdadeiro avivamento, que urge acontecer, mas sem a revelação da identidade, sem a compreensão de quem é realmente esse Deus soberano, o Deus que dos dois, judeus e gentios, fez um só pelo seu sangue, que ele quebrou o muro de inimizade, que ele foi a tudo que aconteceu antes da cruz foi para levar até Cristo. Ele foi a propiciação dos pecados, ele foi a redenção, nosso redentor, e por fim se levantará sobre a terra. Como é bom servir a Jesus, como é bom amar e ser amado por Jesus, como é bom dizer esse nome, o nome mais poderoso do universo, como é bom sentir, como é bom respirar Jesus, como é bom falar de Jesus, como é bom testemunhar Jesus, mesmo sem abrir a boca. Que seja ele sempre exaltado e glorificado em pensamentos, sentimentos e atitudes de todos aqueles que ele chamou para viver esse avivamento. Amém. Meu amado pastor, vamos orar para terminar? Vamos. Se tiver algo ainda dentro desse contexto a comentar, fique à vontade. Na sequência, vamos orar para terminar. Eu tenho medo de cair aqui, receio de cair a transmissão do Instagram por causa do tempo. Só agradecer a Deus pela honra, por participar deste momento aqui, e que a gente tenha mais oportunidades de falar de Jesus, de falar da graça, de falar de tudo que Deus tem manifestado no nosso meio. Muito obrigado aí pelo convite, me senti muito honrado. Glória a Deus, meu irmão. Espero sim, em breve termos muitas outras oportunidades, criar mais momentos para essa troca, porque isso é fantástico, é maravilhoso, agrada o nosso coração, e eu creio que o coração do Senhor também, porque muitas vidas estão sendo alcançadas. Eu pedi ao amado, então, para fazer essa oração final, por favor. Amém. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos e bendizemos, Jesus, porque eu creio, Jesus, que até aqui o Senhor nos ajudou. E que esta palavra, Jesus, que este momento, Senhor Deus, de compartilhamento alcance vidas. E que, através desse vídeo, através dessa palavra, o seu amor, Jesus, toque corações. E que vidas sejam, Senhor Deus, libertadas. E que mentes sejam libertas, Jesus. Para que conheçam o caminho, que conheçam a verdade. E que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso nós declaramos, Jesus, que, ó Pai, esta palavra corra. E que vidas sejam alcançadas. Porque nós estamos aqui para te servir, para te honrar e para te glorificar. E estamos nas tuas mãos para que seja feito conforme o Senhor determinou. E te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, meu. Amém. Graças a Deus, muito obrigado. São 8 horas e 59 minutos. Mais uma vez, meu louvor ao Senhor por essa noite memorável, e essa live certamente há de chegar a muitos outros corações e mentes que precisam se alimentar dessa verdade. Eu quero já deixar aqui aberto, sempre quando o amado tiver disponibilidade, vamos criar aqui novas agendas para nós girarmos aqui outros assuntos, temos o nosso momento de doutrina, o nosso momento de crescimento, de estudo, de discipulado, e hoje o padrão do online é algo muito interessante para que nós possamos resgatar essa simplicidade, né? E usando a tecnologia, não sendo usados por ela, mas usando a tecnologia como ferramenta de bênção para a glória
do Senhor. Que o seu ministério se expanda para mais longe. Tudo que o irmão fizer com a sua esposa seja bem sucedido. Onde colocar a mão, haja prosperidade. Onde colocar os pés, que possua e exerça aí a autoridade que Deus já colocou sobre a sua vida, com olhos iluminados, a mente de Cristo ativada. E vamos avançar, porque Brasília é de Jesus, Amém. Rio de Janeiro é de Jesus, os estados dessa nação são de Jesus. Oramos e clamamos a Ti, Pai, dá-nos o Brasil, Pai. É para a Tua honra e para a Tua glória, começar pela Tua noiva, começar pela Tua igreja, Senhor. Que a Tua revelação verdadeira venha unir, venha avivar, venha congregar as pessoas, não mais segregar, mas unir com um propósito único, que Teu nome seja exaltado e glorificado. Para nós é um privilégio fazer parte disso. A Ti toda a honra e toda a Amém. sono dos justos, meu irmão. Amém. Vitórias sempre. Vamos avançar, porque são muitos os desafios e sabemos que vamos aprender com todos eles, porque o Senhor está no controle. Amém? Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Graça e paz. Te Tchau, amo, meu amigo. tchau, Mário. Também Deus te amo. abençoe. Obrigado por tudo. Graças e paz. Boa noite, meus irmãos. Compartilhe com alguém essa mensagem.